aos 11 anos é que reparei que não tinha mesmo olfato. Sou efetivamente anósmico, crónico, permanente. E já nasci sem olfato. As pessoas costumam dizer na brincadeira: o Rui não tem cheiro. Isso é totalmente mentira. O Rui pode ter cheiro, não é? Posso transandar a suor. posso cheirar imensa coisa. Não tenho olfato. Portanto, tento sempre ter cuidado. Lá para não ter olfato, as pessoas não têm que levar com o meu suor, não é? Pronto, e tendo a usar, enfim, desodorizantes, até há pouco tempo sem perfume. Atualmente já uso com perfume, mas tenho que pedir sempre a opinião, e mesmo se passa para perfumes, a opinião alheia. Não vejo também que me afete a vida social, no sentido, enfim, mais biológico da coisa. Ou seja, há muita tendência as pessoas me perguntarem: mas tu não tens olfato? Aquela coisa das ferormonas e da atração, não sei o quê. E isto é importante que se compreenda, e é óbvio que eu fui logo pesquisar. O órgão de detecção das ferormonas, que é o órgão OVLT, o veio maronasal, é um tubozinho que temos na cavidade nasal, é distinto do olfato. E a zona de recepção, também no cérebro, é no bulbo olfativo, portanto, no acessório, numa outra zona. Portanto, são zonas distintas, não é? Portanto, nesse sentido, em princípio, consigo detectar, não é? Até que se prove o contrário, consigo detectar ferormonas. Acho que de todos os sentidos e da forma como a própria sociedade está organizada, não é? Sobretudo em torno de estímulos visuais, auditivos, acho que não ter olfato é um mal menor, não é? Quem nunca sentiu o olfato compensa com outros sentidos. Mas para quem se habituou a lidar com os cheiros numa base diária, ele é essencial. E custa perdê-lo, ainda que por pouco tempo. Talvez a causa mais frequente de perda do olfato é estarmos constipados. Se nós estivermos constipados, o nariz fica congestionado, o ar não passa e, portanto, não passa o ar e não passam as partículas que têm uma determinada, as moléculas que têm uma determinada capacidade de desencadear a sensação do olfato. Como não passam, nós perdemos o sentido do olfato, geralmente de uma maneira muito transitória, durante uns dias, até a constipação nos passar. Portanto, essa é talvez a causa mais frequente em determinadas doenças do nariz ou dos seios perinasais mais crónicas. Por exemplo, uma pessoa que tenha rinite alérgica e que sazonalmente, por exemplo, na primavera e no outono tenha crises de rinite alérgica, as pessoas com rinite alérgica já estão habituadas que quando chegam à altura das crises, perdem o olfato nessa altura, podem ganhá-lo passado uns dias, passado umas semanas, consoante a gravidade da doença e do tratamento que fizerem. Chamamos essas causas as causas obstrutivas, porque as moléculas que não são capazes de chegar ao órgão olfativo, apesar do órgão olfativo estar intacto. Para percebermos o olfato, temos que perceber que há uma região que tem cerca de 4 cm² no nosso nariz, onde chegam todas as informações do cheiro. Neste caminho dos cheiros, dos odores, para essa região, 4 cm², onde tem cerca de 10 milhões de células, onde podem ser individualizados, calcula-se cerca de 10 mil cheiros diferentes. Nesse caminho, se estiver obstruído, é evidente que não chega à informação necessária para se poder fazer, digamos, uma qualificação desses mesmos cheiros. E as alergias são uma das causas que podem obstruir esse caminho através de um processo inflamatório que é típico da doença alérgica. Uma alergia pode causar uma perda permanente por duas razões fundamentais. Por um lado, se a alergia é uma alergia, chamemos-lhe anual, perene, portanto, uma pessoa que é alérgica aos ácaros será alérgica 12 meses durante o ano e, portanto, se não tratar essa alergia, é evidente que essa inflamação persistente vai conduzir persistentemente a uma falta de cheiro por inflamação do nariz e, portanto, por falta de passagem dessas informações, não é? Mas, por outro lado, uma alergia aos pólenes, que sobretudo se situa na primavera e que ocupa cerca de 6 semanas, é temporária. Portanto, a etiologia dessa mesma alergia pode condicionar o tempo em que não se tem cheiro.
Mesmo que o ser humano seja considerado um animal com o olfato em estado primitivo, hoje já se reconhece que o olfato é fundamental para determinar a qualidade de vida em sociedade. A verdade é que a informação olfativa é fundamental para controlar as emoções, as sensações, o comportamento, o apetite sexual e a memória de longo prazo. Nós perdemos consciência da importância do sentido do olfato nas nossas vidas, basicamente. Porquê? Por causa da cultura. Portanto, hoje em dia, a forma como nós vivemos, onde criamos um mundo artificial que nos protege do mundo natural, para nos criar conforto, fez com que a nossa percepção passasse... Bom, o olfato é pouco importante. E é algo diadónico. Se perguntar a qualquer pessoa qual dos sentidos poderia abdicar, se tivesse que obrigatoriamente abdicar de um dos nossos 5 sentidos, a visão seria o último do qual as pessoas abdicariam, assim como o sentido da audição seria talvez o penúltimo do qual as pessoas abdicariam. E eu gostaria que mais facilmente as pessoas diriam: eu prefiro perder o olfato, todos os 5. No entanto, o olfato, sendo um dos nossos sentidos mais primitivos, em termos evolutivos, desempenha funções que são extremamente importantes para a nossa qualidade de vida. O olfato é altamente adaptável no ser humano. Um odor intenso deixa uma sensação forte, mas ao fim de alguns minutos, no mesmo ambiente, o cérebro habitua-se e o cheiro torna-se imperceptível. A nossa espécie consegue distinguir 10.000 odores diferentes. Cada um de nós tem 350 receptores que encaminham informação para neurónios especializados. Estes neurónios são renovados a 40 dias, deixando os odores associados a memórias. A cada inspiração, entram em funcionamento diversas ferramentas que conduzem a informação ao epitélio, que desempenham um papel fundamental em todo este processo. A ciência ainda debate se já nascemos a gostar de determinados cheiros ou se adaptamos o odor aos estímulos exteriores. Mas uma coisa é certa: o processo é extremamente complexo. O olfato é o sentido mais difícil de traduzir em palavras. E ainda assim, há quem eleve as capacidades olfativas à arte. Fazer um perfume é contar uma história, né? É por esse ponto onde tudo começa. Existem mais de 4.000 matérias-primas disponíveis para quem trabalha nesta área e o nosso trabalho é, na realidade, encontrar as matérias-primas que melhor se ajustem de uma forma harmoniosa a contar essa história, né? E por isso os caminhos são múltiplos, né? Geralmente não é à primeira que se chega a um bom perfume. São precisos muitos exercícios, muitos testes, muitas composições. É um trabalho de muita minúcia. Se eu estou a fazer um perfume para alguém que quer ter o seu próprio perfume, um perfume exclusivo, e aí o grande desafio é conhecer o máximo possível da personalidade, dos gostos, daquilo que é a vivência da pessoa, não é? De forma a que o perfume que se vai criar acabe por ser uma extensão, se quiser, da personalidade dessa pessoa, não é? Eu sou apologista de que o perfume é algo que nós devemos escolher no dia, no momento, em função do estado de espírito, do dia que vamos ter, das pessoas com quem vamos estar, daquilo que na realidade queremos expressar aos outros. Naturalmente, a ciência está atenta. Cada vez mais se estudam os fenómenos do cheiro e melhor se conhecem os princípios do olfato. Sabemos já que duas pessoas interpretam o mesmo cheiro de forma diferente e que o odor corporal é tão individual e íntimo como uma impressão digital. A tendência atual é desenvolver estudos que procuram associar o olfato a sensações e emoções, percebendo como são feitas as associações entre as experiências e os cheiros detectados, como esta. O estudo compreende duas fases. Uma fase em que recolhemos odores corporais de estudantes comuns aqui na Universidade, diferentes cursos, diferentes áreas. Pedimos aos participantes uma série de procedimentos que devem ser cumpridos rigorosamente. Portanto, de um modo geral, a ideia é que tudo o que possa comprometer o odor corporal, a qualidade do odor corporal,
eles são restringidos de uma série de procedimentos de modo a que isso não aconteça. E depois têm os discos de algodão que devem colocar nas axilas, preso com fita adesiva médica, e devem manter durante cerca de 4 horas. E depois, então, posteriormente, numa segunda fase, é que nós levamos os participantes ao laboratório. E no laboratório o que nós fizemos nesta primeira experiência foi ter participantes em 2 condições distintas. Numa condição, os participantes visualizam um filme de crime, uma cena real de crime, captada em câmara oculta. São cenas particularmente violentas que envolvem diferentes tipos de crime, desde homicídio, violação, rapto, etc. E outros participantes visualizam filmes de cenas neutras, um casal de idosos, por exemplo, a passear na praia, alguém a pescar, enfim. Durante a visualização dos filmes, os participantes cheiram um dos odores corporais previamente recolhidos, que estará num frasquinho, vão cheirando, o filme tem a duração de 1 minuto, portanto é muito rápido, vão cheirando enquanto visualizam o filme e a informação que é facultada é de que o odor que estão a cheirar pertence, no caso das cenas de crime, ao homem que está a cometer o crime. Depois há um período para haver desabituação do odor, portanto o reconhecimento não é feito imediatamente. Passados esses 15 minutos, o que nós fazemos é apresentar um alinhamento que os participantes devem cheirar, numa ordem pré-definida, e no final devem identificar aquele odor que cheiraram durante a visualização do filme. Portanto, a ideia, o pressuposto é de que se estes processos emocionais facilitam o processo de codificação e recuperação da informação, neste caso olfativa, então talvez, esta era a nossa hipótese, no caso daqueles participantes que visualizaram os filmes de crime, a taxa de identificação, a proporção de respostas corretas ia ser superior. E de facto foi o que aconteceu. Portanto, há um longo caminho a percorrer para tentarmos perceber como é que exatamente esta interação entre a emoção e, em particular, o medo, de que modo é que isto interage com os odores, nomeadamente os odores corporais, que sabemos muito recentemente, sobretudo odores corporais de estranhos, que envolvem áreas que estão envolvidas no processamento do medo, nomeadamente a amígdala, que é uma estrutura central do sistema nervoso, com um passado evolutivo muito longo e que tem um papel preponderante na aprendizagem do medo. E por acaso já pensou no impacto do olfato na economia? O cheiro é usado como ferramenta de marketing e como estímulo ao consumo. A química do cheiro já é usada para convencer potenciais compradores e popularizar marcas. O olfato tem uma coisa extraordinária que é diz que cerca de 75% das emoções que nós temos são geradas a partir do olfato. Enquanto nós, em relação às imagens e ao som, o nosso cérebro está mais ou menos habituado a defender-se desse tipo de imagens, portanto, se nos chega através de publicidade, marcas, etc., e se nós sentimos que é invasivo, rapidamente nós conseguimos defender. Em termos de olfato é diferente. O olfato entra-nos e é uma química tão forte que as pessoas não estão tão habituadas e, portanto, acabam por aceitar mais facilmente e ter um processo de absorção mais rápida. O marketing no século XX era uma indústria cujo negócio era venda de produtos. Isso no século XX era sobre vendas, no século XXI é sobre criação e gestão de marcas. Qual é o percurso que as marcas estão a fazer e em que é que elas vão ser pioneiras no século XXI? O que elas estão a fazer é que, em vez de procurarem simplesmente diferenciar 2 produtos para que as pessoas as possam comprar, elas hoje em dia querem transformar-se, naquilo que for possível, em pessoas. Uma espécie de percurso semelhante àquilo que o Pinóquio fez no famoso filme e livro de ficção, em que ele queria ser um menino de verdade e, no entanto, era de madeira. As marcas estão no mesmo percurso pinocchiano, se nós quisermos chamar, e então elas precisam de uma série de qualidades que as pessoas utilizam para se atraírem umas às outras. Uma dessas qualidades é o olfato. E esse é o momento em que nos estamos agora. Esse olfato, o olfato no marketing, sempre foi utilizado, obviamente, na indústria dos perfumes, e isso nós sabemos desde sempre, mas não estávamos a utilizar quando o produto em si não tinha um determinado cheiro. Não fazia sentido, na altura não o pensávamos para marcas de telecomunicações, telemóveis, de pranchas de surf e coisas do género. Então, neste século, o olfato é algo que vai ser utilizado como instrumento para que as marcas possam seguir esse percurso. Para testar as sensações olfativas e os seus efeitos no cérebro,
procedemos a uma simples experiência. Descobrir aromas e cheiros concentrados. Dentro de 4 frascos, colocamos aromas de gasolina, álcool, alho e água de rosas e pedimos a 2 voluntários que os identificassem. Os primeiros aromas foram identificados com facilidade, já que se trata de cheiros muito fortes. Álcool. No entanto, nenhum dos 2 voluntários acertou no aroma à gasolina e identificou-o simplesmente como Petróleo. Isto é petróleo. Já a água de rosas revelou ser o mais complicado de decifrar. Os voluntários apontavam para cheiro a flores ou perfume. Conclui-se desta experiência que a memorização de aromas e a sua associação a sensações é um processo imediato para o cérebro. A terapia por aromas, mais conhecida como aromaterapia, tem as suas origens desde os primórdios da nossa civilização, há milhares de anos atrás. Isto para o equilíbrio do nosso organismo. Uma terapia por aromas muito convencional nós encontramos mesmo dentro de casa, no nosso dia-a-dia. Os alimentos, as frutas, a nossa higiene pessoal, o caso da menta nas pastas de dentes, os condimentos, tudo isso forma a aromaterapia. Embora ainda hoje o olfato esteja pouco estudado na espécie humana, desde cedo se percebeu que os animais o usam a seu favor. Há milénios que o homem utiliza o cão como parceiro de caça, precisamente devido ao seu olfato apuradíssimo. Um cão tem um olfato 1 milhão de vezes mais desenvolvido que o humano, por razões biológicas e evolutivas. Todos os dias, cães da Guarda Nacional Republicana são treinados para salvar vidas e combater o crime. O olfato deste animal é treinado para encontrar sinistrados em escombros, fruto de catástrofes naturais ou acidentes rodoviários. Estes super-heróis do olfato demonstram o seu valor no combate à criminalidade, como é o caso da detecção de drogas e estupefacientes. O desafio aqui foi colocar droga numa das balas de viagem para que o animal descobrisse qual continha o produto. Para encontrar engenhos explosivos, não há melhor do que o cão. O treino é feito em cenários que se assemelham a casas e a busca só para quando encontra o engenho explosivo. E nesse momento, espera, sentado e sem ladrar, ao lado da bomba. É o olfato animal a servir o homem. Até hoje, a ciência não conseguiu criar nenhuma máquina capaz de substituir os cães na pesquisa olfativa. E por isso, o melhor amigo do homem continua a ser usado em atividades igualmente úteis. Só para termos um pequeno enquadramento, para vermos realmente a potencialidade que os cães têm nesta área, nós humanos temos à volta de 5 milhões de células olfativas. Os cães têm entre 125 milhões e 300 milhões de células olfativas. Portanto, logo por aqui se vê a desproporcionalidade olfativa que existe entre um humano e um cão. Se nós vivemos a nossa vida baseado praticamente na vista, na visão, os cães vivem baseados praticamente no olfacto. E também conseguem perceber que determinados olfactos ou determinados odores estão associados a coisas positivas ou a coisas negativas. Os cães são utilizados para detectar estupefacientes, explosivos, pessoas que estejam desaparecidas ou estejam ocultadas ou tentem entrar ilegalmente ocultadas numa viatura ou num contentor, no que é que seja. Vestígios biológicos ou cadáveres, também a detecção desse tipo de odor. E neste momento estamos a iniciar um projeto que está já em andamento, que tem a ver com a busca de detecção de espécies protegidas. Já o gato, mesmo sendo menos respeitado a nível do olfato, também tem capacidades interessantes. O seu sentido é 14 vezes superior ao dos humanos. Por isso, eles usam tão naturalmente o olfato para marcar e reconhecer o seu território. E há um animal que vive na água e que tem um fabuloso sentido olfativo. Se os tubarões já metem medo só pelo aspecto, pela capacidade e pela força, agora que vai conhecer as suas capacidades olfativas, ainda mais o vai temer.
Os tubarões são peixes cartilagíneos e têm, de facto, todos os sentidos muito apurados e isso também os distingue dos outros peixes. O olfato e a audição são talvez dos sentidos que mais se distinguem. Eu, na minha opinião, acho que o olfato é, de facto, o sentido mais fascinante nos tubarões, se bem que isto possa ser, às vezes, controverso no mundo científico. Porquê? Porque o olfato, na realidade, nos tubarões, serve mesmo só para cheirar, enquanto nas outras espécies, em nós, por exemplo, serve para respirar e também está associado ao paladar. Inclusivamente, em inglês, é engraçado que eles não utilizam nostrils para as narinas, utilizam nares, que é uma palavra diferente, precisamente para fazer esta clara distinção entre a respiração e o cheiro. Eles têm essas duas narinas, cada uma com duas aberturas nasais, e a água entra por uma e sai por outra. E por dentro todo o sistema é muito complexo, porque tem várias dobras com muitas células sensoriais e são essas células que recebem os estímulos que depois transmitem ao cérebro. Aliás, o cérebro dos tubarões, 3/4 são lobos dedicados ao olfato, daí se vê claramente a importância. Posso dizer que um tubarão consegue sentir uma gota de sangue numa piscina olímpica. É uma parte de sangue para 1 milhão de partes de água e a 1 quilómetro de distância. Isto realmente é fascinante. Se um adulto perder o sentido do olfato de um momento para o outro, o que acontece? A curto prazo, nada. Mas aos poucos, todos os hábitos que projetamos graças aos cheiros vão-se perdendo. Perde-se a memória de longo prazo, diminui-se o desejo sexual, o rigor do paladar e perdem-se cada vez mais sensações. A depressão fica mais próxima e tem de ser combatida com compensações sensoriais. E uma das principais funções do olfato dá-se na intimidade. Bem, o olfato é um importante sentido do ser humano. Em relação à sexualidade, há uma relação muito importante. Há duas vias, digamos. Há uma mais entendível por todos, que tem a ver com o cheiro e com o cheiro que a pessoa tem, ou que a pessoa deita, como se diz, e a importância que isso tem na vivência do casal, na relação, na manutenção da relação, ou até mesmo no fim da relação. E um exemplo disto, por exemplo, é o mau hálito, não é? A halitose. O mau hálito é um exemplo de como as pessoas, quando têm um mau hálito permanente, isso pode afetar, pode repelir a companheira ou o companheiro. Depois há outros cheiros menos entendíveis ou menos perceptíveis, que têm a ver com as ferormonas, que são, digamos, uns cheiros subliminares e que estão muito ligadas à atratividade ou à repulsa sexual. E, portanto, esse tipo de ferormonas, de cheiros não perceptíveis de uma maneira geral, mas perceptíveis por essa zona do sistema olfativo, são produzidas normalmente durante as alturas de excitação sexual, onde a pessoa tem desejo ou está envolvida no ato sexual. E esses cheiros podem aumentar o desejo ou a repulsa da pessoa. Estima-se que as sensações olfativas atinjam um auge no início da puberdade, começando a decrescer a partir do início da idade adulta. Lentamente, vamos perdendo capacidades e são muito poucos os idosos que retêm grandes capacidades a nível do sentido do cheiro. Como todos os sentidos, este está no auge quando é mais necessário e decresce com a idade. Mas o olfato é especial. De tão subtil parece dispensável, mas já se percebeu que não é. Este é um sentido muito útil, que serviu de muito ao longo da história da evolução. O olfato ajudou o ser humano a evoluir, porque contribuiu para encontrar alimentos, evitar predadores e escolher parceiros sexuais. Ainda hoje, desempenha essas funções, contribuindo para a segurança, a felicidade e a manutenção da espécie. É essencial na construção das emoções e na retenção das memórias. E é altamente complexo a nível químico, obrigando o cérebro a um constante exercício estrutural.